Olá, bem-vindo à minha série sobre espiritualidade e vida cristã. Eu quero pensar com vocês sobre a essência do cristianismo, o que significa ser cristão. Estamos falando um pouquinho daquilo que não significa uma verdadeira espiritualidade. E no vídeo anterior eu tratei do assunto da espiritualidade mais antropocêntrica, de uma espiritualidade que é muito mais um ensimesmamento. Tem cara de espiritualidade, mas é uma busca dos próprios desejos, sentimentos e valores. Nesse vídeo, quero tratar de uma espiritualidade mais emocional, mais emotiva. Há um aspecto dessa emocionalidade que também não demonstra que as nossas experiências, fenômenos, experiências místicas mostram uma espiritualidade cristã genuína. Mas o que é uma espiritualidade cristã verdadeira? Então, quais são os seus elementos fundamentais? Não é? Estamos passando por um avivamento espiritual? Então assista a minha série, se inscreva no meu canal. Mas além dessa espiritualidade antropocêntrica, há uma espiritualidade que também parece muito emocional, muito sentimental. Eu me lembro de visitar alguns anos atrás aquela igreja Vineyard, lá em Toronto, chamada Airport Church, uma igreja que ficou conhecida pela Toronto's Blessing, a bênção de Toronto, que atraía milhares e milhares de cristãos do mundo inteiro para suas conferências, em busca de experiências místicas, né? Em fenômenos físicos. As pessoas caíam postadas e desmaiavam diante da convicção do mal. Pessoas parecem que estavam em transe ou inconscientes até mesmo e manifestavam assim expressões emocionais muito fortes de tristezas ou palavras de conhecimento ou profecias, uma capacidade de falar em línguas, de uma oratória assim que a aparência que não era delas, não é? Mas eu estive presente, fui lá, morei alguns anos em Toronto, visitei essas igrejas e eu percebi que havia muito pouco, de imediato havia muito pouco de transformação na vida das pessoas. E também uma igreja isolada da sociedade, que não ajudava de forma nenhuma uma sociedade que não haviam quase igrejas, que precisava de um trabalho missionário muito urgente, de justiça social muito grande. E é uma igreja isolada. Além das suas manifestações emocionais, nada mais era feito em termos de transformação social. O que eu quero dizer é que fenômenos e experiências espirituais, que parecem ser muito comuns, especialmente em períodos de despertamento espiritual, fortes emoções, frequentemente incontroláveis, e podem acontecer quando a gente acaba se tornando cristão, porque a gente sente a graça, o amor, e aquilo vai se misturando com a maldade, com o ensimesmamento nosso, com o nosso egoísmo, com uma série de sentimentos de vulnerabilidade, de pecaminosidade, de imperfeições que nós tenhamos. E quando a gente compreende o amor de Deus, a gente recebe a graça de Deus, isso pode levar realmente, e vai levar a gente a experimentar uma alegria, uma paz. Mas a maioria absoluta dos santos, dos sábios, dos teólogos na história da igreja nega que a fé evangélica possa ser centrada nos fenômenos emocionais. Eu não quero aqui negar a importância das emoções e dos sentimentos, descartando simplesmente como sendo algo barato, um emocionalismo barato. Mas será que elas autenticam a vida cristã? As emoções são importantes, mas elas autenticam a nossa espiritualidade? Martin Lloyd-Jones, um famoso pregador inglês da Westminster Chapel em Londres, ele tem um livro muito bom chamado Avivamento, e ele destaca 4 princípios acerca dos fenômenos espirituais. Primeiro, Deus usa os fenômenos para chamar a atenção para si e para sua obra, levando pessoas à conversão. Isso é verdade. Deus usa os fenômenos para chamar a atenção para as obras espirituais. Você percebe isso no Evangelho. Jesus Cristo, quando ele cura um leproso, quando ele dá vista a um cego, quando ele faz alguém andar que nunca havia andado, isso atrai as pessoas a ele. Mas ele mesmo fala, olha, isso é secundário. Eu quero que você me conheça, eu quero que você venha a mim, à cruz, ao poder do Evangelho, à morte e à ressurreição. Você entrega a sua vida para mim, deixa eu entrar em você, tenha um relacionamento comigo. Mas os fenômenos chamavam atenção para as coisas espirituais, é verdade. O Espírito Santo também ele vai influenciar a pessoa toda. Ele vai influenciar a gente.
E ele pode produzir, então, em nós emoções fortes, né? Ele deseja transformar o ser humano de forma integral. Então, isso estimula. As emoções são importantes, mas o emocionalismo pode ser diferente de meras emoções espirituais, forçadas, manipuladas, com música, com palavras motivacionais. É diferente. Mas há necessidade do espírito influenciar a pessoa toda, né? Mas as emoções não são essenciais ou vitais ao avivamento. E simplesmente uma experiência espiritual, um milagre, isso não é essencial ao despertamento espiritual. Embora geralmente sejam presentes em algumas manifestações, isso não é fundamental. E Martin Lloyd-Jones conclui dizendo que as pessoas não devem buscar fenômenos, experiências estranhas. Isso é secundário. Nós não devemos buscar isso como sendo prioridade. Na verdade, a gente olha mesmo os testemunhos de Jonathan Edwards, de grandes pensadores como John Wesley, George Whitefield. Eles não gostavam muito dos fenômenos e experiências estranhas. Eles ficavam, inclusive, incertos quanto à sua origem. A gente tem que buscar a pessoa de Jesus Cristo no Evangelho, a glória de Deus, o seu poder, a sua força, e não simplesmente as manifestações religiosas. A igreja, então, não deve, os cristãos não devem centralizar suas expressões de fé nas experiências emocionais, nas fortes emoções pessoais, no entusiasmo, nas sensações de calor, de arrepio pelo corpo, né? Entusiasmo, emoção forte não é sinal de transformação, de santidade. Da mesma forma que emoções fortes não garantem a presença de um cristianismo, de uma vida cristã verdadeira. Muitos acabam esperando por experiências secretas, experiências místicas, desejam sentir algo emocional, buscando a influência de uma visão em sua vida, em seus pensamentos, são atraídos muito mais por essas questões emocionais do que pela pessoa de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo amor de Deus. Como alegria que vem como emoção, que é passageira muitas vezes, impulsiona e dá um high, um sentimento de uma nova experiência, como uma droga espiritual, isso pode acontecer mesmo, como um vício, uma descoberta espiritual, de droga que a pessoa vai atrás buscando ser um pouco mais feliz, mas que realmente não reflete a presença do Evangelho. O cristianismo não é baseado somente em emoções, mas ele transforma a mente, atitudes, decisões, é uma experiência que se manifesta em transformação. Um outro exemplo é Jonathan Edwards, um incentivador, inclusive um iniciador de um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. Ele falava sobre esse princípio do calor e da luz, né? Calor e luz. Muitos cristãos parecem estar cheios de calor, tem muita alegria, muito ânimo, muito entusiasmo, mas eles têm pouca luz, pouca sabedoria, pouco discernimento espiritual. Há muitos outros cristãos que parecem estar cheios de luz, ideias, conhecimento intelectual, doutrinas, conceitos teológicos, mas tem pouco calor. A fé não move as emoções, a fé não move as disposições, não move a volição, não afeta o coração. Então nós precisamos misturar, né, essas duas dimensões. Parece que há muitos pentecostais cheios de calor, há muitos reformados cheios de luz, mas que falta essa combinação ideal do calor e da luz. Calor e luz precisam caminhar juntos como parceiros no coração do cristão. Concluindo então, me parece que muitas pessoas confundem o que é essa espiritualidade verdadeira com simplesmente emoções fortes. E talvez tenham até se decepcionado com a igreja por causa disso. Porque aquela emoção, aquele calor inicial, quando eles vieram para uma igreja, ouviram o evangelho, foram até mesmo batizados, foi desaparecendo, foi se esfriando, e eles voltaram a viver uma vida sem profundidade, sem entender mesmo o poder do evangelho. E nesse sentido, as emoções podem mover pessoas para longe de Deus, ao invés de trazê-las para perto de Deus. O centro da vida cristã não é simplesmente uma experiência emocional em si mesmo, mas um entendimento, a realidade, o conhecimento de Deus, que é experimentado e que leva a transformações de vida. É mais fácil você aprender a falar como crente, sentir algumas coisas, do que realmente viver os princípios do Evangelho.
Nem tudo que reluz é ouro, então, o que nós estamos tentando dizer é que a espiritualidade muitas vezes nem é sempre aquilo que aparenta ser ao redor. E você pode demonstrar um exagerado entusiasmo, um vibrante emocionalismo, uma espiritualidade muito emocional que é extraordinariamente quente, né? Uma paixão talvez sentimental, sem que isso necessariamente queira dizer que você é um cristão verdadeiro. Então nós precisamos avaliar essas emoções que simplesmente produzem palavras bonitas, mas não transformam. E a gente tem visto muita gente assim, enamorada consigo mesmo, com a sua própria espiritualidade, celebrando um sentimento aí falso de comunhão com Deus, que é baseado muito mais na sua experiência pessoal, na sua imaginação, do que na presença de Deus, na ação divina. É importante a gente alertar para essas questões enquanto nós estamos buscando uma espiritualidade mais verdadeira, mais parecida com Jesus Cristo, para sermos melhores discípulos de Jesus.